Vamos bater um papo então com a doutora Danúbia Rezende nesta terça-feira, 6 de dezembro. E olha, tem muito assunto hoje, muitas dúvidas, viu, doutora? E nós vamos começar falando, né, sobre uma das principais dúvidas que o pessoal está perguntando aí sobre esses jogos da seleção brasileira. Muita gente confundindo aí se é feriado, se pode ser feriado ou não, se, enfim. E aí, doutora, os jogos da seleção podem ser considerado feriado? Primeiramente, boa tarde, ouvintes, né? Essa semana eu vi um meme muito interessante, né? Que o empregado pergunta para o empregador se ele pode folgar no dia dos jogos da seleção, né? O empregador pergunta, mas você foi convocado, né, para jogar? Ele não, então você vai trabalhar. Então, brincadeiras à parte, né? De fato é um assunto bem polêmico. Não é feriado, tá? De fato, até porque a gente está falando de empresas privadas, existe a possibilidade sim de ser decretado ponto facultativo, mas isso vem do quê? De um órgão público. Então, empresas privadas, em muitas situações, não se aplica essa regra. Então, o trabalhador não é feriado, tem que trabalhar. É isso aí, doutora. Mas como é que funciona no caso dos dias dos jogos da seleção brasileira? Dá para ter um acordo entre o funcionário com o empregador? Como é que funciona isso? Então, a gente tem que fazer duas separações aqui. Primeiramente, quando a gente fala de órgãos públicos e quando a gente fala de empresas privadas, né? Quando a gente fala de órgãos públicos, além das resoluções e as medidas que são aplicadas, né, através de decretos, ao ser decretado o ponto facultativo, os órgãos públicos costumam não abrir, não funcionar, e para aqueles funcionários, de fato, eles têm direito à folga e pode ou não ser compensada. Tá? Para empresas privadas, a regra é tudo que é acordado não sai caro para ninguém. Então, sim, pode ser acordado um regime de compensação das horas em que o trabalhador pausar para assistir os jogos da seleção. E depois tem uma compensação por isso, no caso da. Exatamente. Então, assim, se você acordar com o seu patrão, com o seu empregador, que você vai pausar no período de jogos, você depois tem que compensar isso de alguma forma, tá? Lógico e evidente que isso não é uma regra obrigatória. A empresa privada, por si só, ela pode conceder aquele período de jogos a paralisação da empresa, onde não poderá haver compensação posteriormente, ou mesmo conceder a folga sem nenhum tipo de ter que pagar essas horas posteriormente. Se for pago essas horas, né, isso tem que ser acordado verbalmente ou por escrito como empregador, ou através mesmo de um acordo coletivo que envolva a categoria. E no caso do MEI, a senhora tem alguma informação de como funciona para o mês? Ou se é tranquilo isso de uma empresa? Como é que funciona? Então, na verdade, o meio ele tem vínculo empregatício, né? Se ele de fato resolver não parar, não funcionar, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição em razão da paralisação, né? Porque há muita confusão aí, também vai ser tema possivelmente futuramente das nossas entrevistas, é a questão da pejotização, né? Muitas empresas utilizam empregados na qualidade de MEI, mas na verdade esses empregados têm vínculo empregatício, tem subordinação, tem jornada a ser cumprida, e aí tentam, de uma certa forma, empregar compensação em banco de horas, o que não é devido, o que não é legal, porque se eu sou MEI, eu não tenho vínculo, eu trabalho por produção. Se eu trabalho por produção, eu não tenho jornada pré-estabelecida, trabalho por demanda. Então, de fato, não se aplicaria essa regra. Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Danúbia Rezende, ela está tirando as dúvidas, né, sobre. Muita gente com dúvidas se jogos da seleção pode ser feriado ou não. Seleção que passou para a próxima fase, né? Vai ser sexta-feira, meio-dia, o horário do jogo da seleção brasileira, horário do almoço, horário de pico aí para muita gente, né, doutora? E olha, o que eu ouço falar muito, eu conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas disseram o seguinte: olha, eu vou assistir o jogo da seleção em casa, porém eu tenho banco de horas, né? E aí o patrão lá, ele meio que vai ficar elas por elas ali, vai deixar tudo certo no banco de horas. Eu queria que a senhora explicasse, por favor, o que é um banco de horas, para quem não sabe o que é. O banco de horas, na verdade, são horas que o trabalhador faz além da jornada, né, de trabalho, além da oitava hora, ou a depender da categoria, pode ser um pouquinho mais, até 10 horas, ou horas que ele de fato faltou, né, e está ali sendo registrada. Então, tudo que você tem de forma excedente do seu horário normal de trabalho,
que não é pago aquelas horas extras, isso vai para o seu banco de horas. Então, nesse momento que nós estamos passando pela Copa do Mundo, as empresas estão se aproveitando desse banco de horas, né, e fazendo um acordo, informando aos trabalhadores que de fato desejam pausar nesse período. Olha, você tem 100 horas, todas as horas que você pausar para assistir os jogos da seleção, eu vou te contar do seu banco, tá? Então, vai haver uma redução, logicamente. É importante consignar que o banco de horas existe um período, né? Geralmente de 6 meses, quando é um acordo individual com o trabalhador, e quando há um acordo feito pelo sindicato, de 12 meses para haver a compensação. Se passar daquele período, o trabalhador não compensar as horas a que de fato teria direito a receber, assiste a ele razão em receber em dinheiro, em pecúnia, todas as horas extras trabalhadas. Doutora, são dúvidas que vão surgindo, tá? Eu vou perguntando para a senhora aqui, que a senhora é especialista no assunto. Agora, caso a empresa, caso o funcionário não tenha horas nesse banco, né? E aí a empresa decida liberar todos para assistir os jogos, né? E a empresa, é possível a empresa descontar do salário dessa pessoa ou não pode descontar? Não, se houver um acordo pré-estabelecido de que haverá paralisação, não pode haver desconto, tá? Como eu disse, tudo que é acordado não sai caro para ninguém. Então, se há um acordo pré-estabelecido, não poderá ser considerado desconto. Diferentemente, se a empresa estipular que haverá expediente normal em dia de jogos, ninguém está liberado. Aí, nesse caso, o trabalhador simplesmente não for trabalhar ou se ausentar antes do horário de encerramento da jornada dele, sim, ele pode vir a sofrer alguma advertência caso a empresa não tenha liberado. Então tem todo um acordo, né? O acordo não sai caro, é isso, né? Exatamente. Tudo que você acordar, seja de forma verbal ou por escrito, né? Isso é válido. Hoje, com a reforma trabalhista, isso é válido, tá? E tem que prevalecer. Como eu disse, se a empresa não liberou você, você tem que trabalhar. Se você por si só resolver eu vou faltar porque eu quero ficar em casa, fazer um churrasco no dia do jogo da seleção, sim, você pode ter o dia descontado perfeitamente. Tá certo. E não é feriado. E não é feriado. E agora se caso o trabalhador, ele, como a gente está falando do acordo, né, o trabalhador pega e fala assim para a empresa, ó, já que vai ter que compensar essas horas, existe uma forma de fazer um acordo para a gente compensar essas horas? Eu posso estipular esse acordo? Sim, não só pode como deve, né? Existe a possibilidade, primeiramente, de você acordar com o seu líder direto, que vai descontar essas horas do seu banco, ou que você vai ficar trabalhando um pouquinho até mais tarde para poder compensar essas horas que você causou. Então tem essa flexibilidade, digamos. Existe a flexibilidade desde que a empresa privada esteja aberta a esse tipo de negociação. Ela não é obrigada, né? Entendi. E quais são as formas que as pessoas podem compensar nessas horas? Como eu disse, elas ficarem até um pouquinho mais além do expediente, tá? No máximo em até 2 horas para compensar. Passou desse período já é considerado como hora extra de pagamento, tá? E, enfim, entrar num acordo, trabalhar um dia mais tarde, entrar um pouquinho mais cedo. Aí vai depender muito do que ele acordar diretamente com o patrão. Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Danúbia Rezende nesta terça-feira, tirando as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente, 19 3873 1407. 19 3873 1407. Nós conversamos sobre esse assunto, doutora, lá no comecinho do ano, né? Sobre isso. Esse vídeo aí deu uma viralizada, muitas pessoas viram esse vídeo sobre se pode ser ou não feriado. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais quais são as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm, além dessas, né, dos jogos da seleção brasileira. Então, Fábio, como eu disse anteriormente, né, a questão hoje que pega muito é que muitas empresas vêm contratando trabalhadores como MEI, né, exigem que esses trabalhadores passem a ser MEI para que de alguma forma preste serviço para essas empresas. E isso, né, na verdade, se torna um empregado indireto, né? E aí passa a ter subordinação, jornada fixa e tudo mais. Então, assim, é importante ficar atento a esse tipo de situação. Isso são dúvidas bem frequentes. Mas eu posso ter meu dia descontado se eu precisar faltar para ir ao médico, para assistir um jogo da seleção, ou simplesmente deixar de trabalhar naquele dia? Não, você não pode ter o dia descontado, porque você não tem vínculo empregatício com a empresa. Você trabalha por demanda, você é MEI.
né? Então, isso é uma dúvida bem frequente. Outra dúvida frequente também é com relação ao tempo, né? Se você pode, de fato, exigir que a empresa pague as horas extras, se você verificar que já decorreu 6 meses que você fez esse acordo por escrito ou verbalmente com o teu patrão, com o empregador, ou decorrido 12 meses que fala a convenção coletiva para a compensação daquele banco de horas e de fato não for feito, você também tem direito a receber. Tá? É importante consignar que vai chegando agora dezembro, muitas empresas vão correndo para que trabalhadores fiquem mais dias em casa para de fato não pagar, né? Não pagar as horas extras. Tem que tomar cuidado, porque há também, Fábio, muitas empresas que manipulam o banco de horas. Então, por exemplo, o trabalhador faz 100 horas no mês, chega no outro mês, ele vai fazer a conferência, porque ele tem o direito de conferir as horas que efetivamente ele trabalhou, ele vê que houve uma dedução ali de 50 horas e ele de fato não compensou. Então, onde foram parar as outras 50 horas? Então, existe muita manipulação de banco de horas por determinadas empresas, isso também é uma fraude, isso é uma ilegalidade que vem sendo combatida pela Justiça do Trabalho. Então, o trabalhador exija o direito de ver o seu espelho de ponto e confira as horas que estão sendo lançadas, porque hoje, com a questão da biometria, né, o ponto eletrônico, a possibilidade de fraude se tornou muito comum, né, porque hoje você não tem mais aquele cartão onde o trabalhador faz anotações por escrito, e daí a pessoa consegue, de uma forma ou de outra, manipular e colocar menos horas do que de fato aquele trabalhador realizou no mês. Tá? Tem algumas convenções coletivas, inclusive, que prevê muito menos, né? Tipo, que... Opa, caiu a conexão? Acho que não, né? Eu tô ouvindo a senhora ainda. Pode prosseguir, tô ouvindo. Tá. Muitas empresas que, inclusive, determinam que um limite de horas mensal. Então, se o trabalhador fez 50 horas naquele mês, no mês seguinte, ele é obrigado, passado 2 meses, no máximo, ele tem que compensar aquilo ali. Às vezes, os sindicatos exigem período menor. Caso contrário, também é obrigado a fazer o pagamento. Entendi. Muito bem, nós estamos conversando aqui, vamos só ver se a gente restabelece o vídeo, mas o áudio a gente está chegando perfeito pra gente aqui, tá, doutora? Tá. Quem tiver alguma dúvida, nós temos uma pergunta aqui, doutora, do Cleiton. Ele mandou no meu particular aqui, porque ele é um amigo meu aqui, ele mandou no particular, tá ouvindo a gente, direto lá de São Paulo. Ele disse o seguinte, doutor, ele trabalha numa multinacional na capital paulista, e a empresa liberou eles para assistir esse jogo. Porém, eles são do segundo turno, né? E aí eles tinham que voltar após o jogo do Brasil da semana passada e o de ontem também. Só que a empresa liberou para eles ficarem à vontade ali na própria empresa, né? E o que acontece? Tinha bebida alcoólica para quem estava saindo do primeiro turno, né? E quem estava entrando no segundo turno, infelizmente aí não teve não soube dessas informações e acabou tomando uma cervejinha ou outra ali. E aí teve alguns exames para serem feitos. O Cleiton pergunta o seguinte, a empresa pode dar alguma advertência nessa situação? Bom, já temos uma coisa grave aí, né? Também que a gente não está falando de uma empresa de bebidas, acredito, né? Sim. E mesmo que fosse, existem trabalhadores pré-determinados a fazer degustação. E tem empresas também que de fato concedem, tipo um happy hour, né, após o expediente, mas há um controle e uma fiscalização para que, de fato, no local da prestação de serviço não haja consumo de bebida alcoólica. Se a empresa permitiu o consumo de bebida alcoólica, entendo que não pode o trabalhador sofrer qualquer tipo de advertência. Todavia, acredito que a empresa não deve ter permitido isso. Né? Então, assim, quem de fato foi para o segundo turno, ingressou no local de trabalho, na linha de produção, ou no local de prestação de serviço, portando ou bebendo bebida alcoólica, sim, pode vir a sofrer advertência, porque não é permitido. Tá certo, tá vendo? Então, ó, essa dúvida que você mandou, a doutora respondeu para você já aqui na Wolf, então tem tudo isso, né? É aquele que a gente conversou no começo lá, né, doutora? O combinado, né, nunca sai caro, né? O combinado não sai caro. Exatamente. E assim, você empregador, é sempre bom deixar, assim, pensar um pouco antes de conceder determinadas regalias para o trabalhador também. Porque local de bebida alcoólica, por exemplo, né, como citado pelo ouvinte, a partir do momento que as pessoas consomem bebida alcoólica, não tem jeito, você acaba tendo a sua... você fica um pouco alterado de uma certa forma, e isso pode vir a comprometer não só as atividades, né,
do trabalho, mas também pode causar um risco de acidente, né? Tem pessoas que bebi muito, bebi pouco, pouco importa, porque tem pessoas que apenas com um copo de cerveja, de vinho, qualquer outro tipo de bebida alcoólica já apresentam um grau elevado, né, de embriaguez, e daí pode sim ser um grande risco para aquela empresa no sentido de acidente de trabalho. Então, o empregador tome cuidado com isso. Vale muito mais a pena, talvez, você dispensar os trabalhadores para que eles fiquem com seus amigos e familiares assistindo o jogo, do que você promover um evento com bebida alcoólica dentro da empresa e amanhã depois você ter uma dor de cabeça bem grande. É isso. E naqueles casos, doutora, de escritórios, né, aquelas pessoas que não podem parar de forma alguma o trabalho, né? E acabam tendo que ficar ali ou no computador ou numa linha de produção, de repente, que está atrasada. E, de repente, o empregador, né, libera ali uma televisão ou um computador para a pessoa assistir. Isso é possível dentro de algumas empresas, né? Mas se acontece qualquer coisa, a responsabilidade do empregador. Depende do que a gente está falando, do que acontecer, né? Digo assim, se está liberando, se você tem uma linha de produção e isso vai desviar a atenção do trabalhador, não, você não pode ter uma televisão. Sim. Você não pode ter um telão, né? Porque isso compromete não só a atividade dele, como também a integridade física, né? Agora, eu estou dentro de um escritório onde é possível assistir uma televisão, mas geralmente, para não haver comprometimento, o ideal mesmo é pausar no horário, né? Olha, vamos todo mundo pausar. Por exemplo, sexta-feira agora é meio-dia, horário de almoço, né? Geralmente os jogos duram em torno de 1h30, 2 horas, né? Dependendo se não houver provocação e pênalti. Então, assim, acabou o jogo, todo mundo volta à atividade. Aí você vai me perguntar, mas aí como é que vai ficar a questão do horário de intervalo? Né? Geralmente os trabalhadores têm direito a 1 hora. Essa 1 hora de intervalo ela não vai poder ser compensada porque é direito do trabalhador. Uhum. Né? Então, essa outra hora excedente que ele deveria voltar à atividade, né, digamos que o jogo de 2 horas, 1 hora aí ele vai ter que compensar. Tá certo. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque essa é uma notícia, né, agora há pouco, essa notícia, de que uma empresa foi multada lá no Rio de Janeiro? Deixa eu só confirmar aqui. Não, foi lá em São Luís do Maranhão. Essa empresa foi multada por colocar um telão em uma linha de produção e um dos trabalhadores acabou desviando a atenção e se machucando. Pois é, isso é muito grave e eu vou puxar até um gancho, Fábio. Eu já fiz muitas perícias em empresas, né? E em que trabalhadores portavam celular durante o expediente na linha de produção, mexendo no celular, trocando mensagens, jogando, né? E eu já presenciei acidentes de trabalho por conta disso, né? É importante que empresas fiquem ligadas nessa situação, que haja um código de conduta de disciplinas, de política de disciplinas, para que esteja previsto ali que é proibido o uso de celular, ou seja, é proibido qualquer tipo de equipamento eletrônico que vá desviar a atenção do trabalhador, principalmente quando a gente está falando de linha de produção. Muito bem, doutora. Eu deixo os microfones abertos para a senhora fazer as considerações finais. Agradeço sempre a participação da senhora, tirando as dúvidas. Muita coisa boa, né? Muitas dúvidas que são tiradas, né, dos nossos ouvintes nessa a presença da senhora aqui na UOF. Como eu disse, né, a gente ainda passou agora para as quartas de finais, espero que a gente chegue na final, né? Mas ainda há tempo para que você, empregador, acorde junto com o trabalhador a possibilidade de compensar essas horas e deixar de fato, né, os torcedores aí poderem assistir os jogos sem mais problemas, né? Outro ponto também é que, assim, ninguém é obrigado a pausar, tá? Então, se você, trabalhador, não quer assistir o jogo, não gosto de jogo, quero ficar trabalhando, você também não pode ser punido por isso, tá? Ainda que a coletividade possa prevalecer sobre o individual, se não houver uma paralisação total da empresa, você pode sim continuar trabalhando normalmente durante o expediente e não sofrer nenhum tipo de dever de compensar aquelas horas, porque de fato você não parou, você está trabalhando. É isso aí, doutora. Obrigado pela participação. E só uma última coisa, né, sobre o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, para quem gosta de Copa do Mundo, né, são os empregados, né, porque os empregadores odeiam a Copa do Mundo por essa paralisação, né? Na verdade, Fábio, até um ponto assim, porque na verdade para o país, quando a gente fala de órgãos públicos, por exemplo, né, vou falar da Justiça do Trabalho especialmente,
não há expediente, há suspensão de prazos, então prejudica bastante. Sim. Principalmente quando a gente está agora no mês de dezembro, onde já a justiça processual para, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, por conta do recesso forense. Isso atrapalha bastante o andamento do país, mas de fato é de 4 em 4 anos, né? Futebol é a paixão do brasileiro, então não tem como. É isso aí. Doutora, obrigado pela participação. Até a próxima, viu? Obrigada, gente. Boa tarde, ouvinte. Tchau, tchau.